Glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor, né? Que bênção, mais uma semana que chega ao fim, mais uma semana que até aqui o Senhor tem nos sustentado, né? Na sexta-feira, né? Sei que muitas pessoas usam a sexta-feira aí para cair na gandaia, mas nós estamos aqui procurando conhecer um pouco mais do Senhor e da sua palavra e não há lugar melhor, essa é a verdade. Amém. Então, continuando o Sermão da Montanha, um sermão bem grande, né? Que bênção, né? Ainda falta o capítulo 7 todinho, né? Glória a Deus. Então, continuando o Sermão da Montanha, capítulo 6, Mateus 6, a partir do versículo 25. Hoje nós iremos tentar avançar 9 versículos, né? Até o versículo 34, para a honra e glória do nome do Senhor, né? Que bênção. Então, Mateus 6, 25, se você tiver uma Bíblia, abra, vai ser bênção para as nossas vidas. Eu vou ler aqui todos os versículos e depois nós iremos seguindo versículo por versículo, né? Se não conseguimos finalizar hoje, o Senhor há de nos abençoar e finalizaremos na segunda-feira, né? Então, diz assim a palavra do Senhor, Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Amém? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com os dias de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Glória a Deus, glória a Jesus, né? Que bênção, então, que palavras, como sempre, né? Palavras abençoadoras aí, palavras maravilhosas do nosso Senhor Jesus Cristo para a nossa vida. Então, o pecado que Jesus começa a condenar aqui nessa sessão é o pecado da preocupação, né? Não andeis ansiosos, não andeis preocupados. Não devemos nos preocupar com o alimento ou com a roupa, né? Como nós iremos ver. A vida é mais do que o mantimento, a vida é mais do que a comida, aqui num sentido não só físico, né? Mas num sentido também espiritual. Então, quando o indivíduo deixa de lado o Deus Todo-Poderoso e aceita aí o Deus dos bens materiais, por assim dizer, logo ele se conforma, né, com esses padrões materialistas, né? Logo ele se molda a esses padrões, como nós vimos, né? Ele se molda a esses padrões, ele se torna avarento, se torna ganancioso, como nós vimos, totalmente preocupado com as coisas, com as posses do mundo. Totalmente preocupado ali em acumular riquezas, como nós vimos aí nos últimos estudos. Então, se a pessoa se preocupa com tais coisas, como nós falamos, ela se torna o alvo da sua vida. Então, logo ela estará ansioso, estará ansioso em relação às necessidades físicas, né? Preocupado com o dia de amanhã, preocupado com o que irá comer, como Jesus falou, com o que irá beber, onde irá morar. Então, nós iremos ver, nós iremos entender aqui nesse estudo que essa preocupação é falta de confiança em Deus. É falta de confiança em Deus. Então, o primeiro versículo que nós vimos, o primeiro versículo foi versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Então, quando a pessoa deixa de confiar em Deus, ela começa a se preocupar aí com essas coisas materiais, começa a colocar a sua confiança nas coisas materiais. E fica ansioso, fica preocupado ali, como se ele não fosse dar conta ali do alimento diário.
Então nosso Senhor ensinou que não se pode, nós vimos, né, que não se pode servir a Deus e às riquezas. Ou você coloca a sua confiança em Deus, ou você coloca a sua confiança nas riquezas. O contrário de você confiar nas coisas materiais é confiar no poderoso Deus, no Deus Todo-Poderoso. Jeová Jiré, o Deus que proverá. Como ali tem outro sentido ali, né? Mas o Deus ali é Abraão, né? Que Isaac pergunta ali, Senhor, cadê o cordeiro? O Senhor proverá. Ele há de prover aí um sacrifício, há de prover um cordeiro, e o Senhor há de prover o nosso sustento. Então a pessoa que serve a Deus verdadeiramente, ela confia. Ela confia não apenas quanto à eternidade, coloca a nossa confiança, mas ela confia também nas horas, né, nos dias que passamos aqui. Então confia que Deus irá suster, né, que Deus irá prover. Então o Senhor, ele reconhecia, né, com essas palavras aqui, nosso Senhor, ele reconhecia que na cobiça do homem, ele devotava a sua vida ali inteiramente a prover alimento, né, a prover abrigo, a buscar a riqueza. Essas coisas tornavam-se o centro da vida do homem, né, das pessoas ali da época de Jesus, e não só da época de Jesus, mas também da nossa época. Então, e Jesus sabia disso, né? Jesus sabia do que as pessoas pensavam, do que as pessoas faziam com as suas vidas, do tanto de tempo que eles devotavam, ali, do tanto de tempo que eles separavam ali para o acúmulo de riquezas. Mas Jesus tem uma palavra diferente para nós: não andeis ansiosos pela vossa vida, não se preocupem com essas coisas. Não permita que a ansiedade pelos bens materiais se aninhe em seu coração, tome conta do seu coração. Paulo, ele fala em Filipenses 4,19 que Deus, ele suprirá cada uma de vossas necessidades. Mas a gente vai entender que isso não quer dizer que a gente tem que ficar de braço cruzado, a gente não tem que se preocupar, a gente tem que fazer apenas a nossa parte. E Deus, ele vai prover. Então o corpo ele não pode, nós já falamos sobre isso também, o corpo ele não pode existir sem alimento e sem bebida, né? Falamos sobre o jejum. Então nós precisamos de abrigo, nós precisamos de vestimento, nós precisamos de alimento, de bebida. E os ímpios se preocupam demasiado com essas coisas. Mas Deus, ele supre todas as nossas necessidades, as necessidades daqueles que confiam nele. Então quando o Senhor fala, ele tinha esse conceito em mente, que quando ele ensina, ele estava com esse conceito aqui em mente. Então é como se o Senhor desse, é como se fosse um mandamento aqui, né? A gente tende a ler aqui como se fosse palavras bonitas, mas é como se fosse um mandamento do Senhor, um mandamento aqui da parte de Deus, como os mandamentos lá dos 10 mandamentos. Então a gente às vezes se preocupa em não violar aqueles mandamentos lá, os 10 mandamentos, e parece que a gente não se preocupa em não violar esse aqui, né? Esse é um mandamento, ó: não andeis ansiosos pela vossa vida. É semelhante a não matarás. Ame o próximo como a si mesmo. Então a gente às vezes não se dá conta disso. É um mandamento do Senhor: não ande ansiosos por coisa alguma pela vossa vida. A gente tem que ter isso em mente hoje, né? Tem que sair daqui sabendo que isso é um mandamento do Senhor para a nossa vida. Não andem ansiosos, não se preocupem com coisas materiais. O Senhor sabe. O Senhor sabe de tudo. Se você se preocupar com essas coisas materiais, você vai ser escravizado por elas. Então, para prevenir essa escravização, essa escravidão, a ansiedade, né, aos bens materiais, Nosso Senhor, ele falou aqui 9 versículos aqui preciosíssimos, né? 10 versículos, 9, 10 versículos aqui preciosíssimos. Ele falou aqui todos esses versículos os motivos pelos quais não devemos permitir que essas coisas, né, que as coisas materiais sejam obsessão, né, sejamos dominados por elas, fiquemos ansiosos, preocupados com isso. Então, em primeiro lugar, ele vai falar que não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Então, por exemplo, quando a gente pensa ali na criação, quando a gente pensa ali em Gênesis, então nós temos ali que o Senhor, ele criou, né, o nosso corpo, né, do pó da terra, né? Então o Senhor Deus, tem um versículo aqui: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou a alma vivente, o ser vivente. Então quando o Senhor soprou o fôlego da vida, o homem não tinha vida, né?
O homem só foi criado ali do barro, do pó da terra. Deus soprou ali o fôlego da vida e nos fez uma alma vivente. Então o que o nosso Senhor disse é que a vida que Ele deu é mais importante aí do que o que comemos, do que o que bebemos. Então, visto que a vida é muito mais do que o corpo físico e o acúmulo de bens materiais, por que a gente anda ansioso, né? Então a nossa vida que o Senhor nos deu é preciosa. E a gente acaba gastando ela, acaba prejudicando ela, se preocupando. Então, por exemplo, nós não tivemos nada a ver com a criação. Foi obra de Deus. A criação como um todo foi obra do Senhor. A gente não teve nada a ver com a nossa criação. Foi sopro de Deus, foi obra de Deus. A gente não teve nada a ver com a obra de Cristo para nos resgatar. Também foi obra de Deus. Então, se Deus ele criou tudo, se Deus ele nos criou soprando o sopro da vida, se Jesus ele se deu na cruz do Calvário por nós, por que a gente anda preocupado? Se nada do que a gente fizer vai ser suficiente para a nossa salvação, então, já que Deus faz tudo por nós, basta a gente confiar nele. Não tem sentido a gente estar preocupado. Deus criou tudo, Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Então, se ele criou tudo, ele não vai nos abandonar, não vai deixar de cuidar de nós. Por isso que ele fala para a gente não andar ansioso por nada. É só a gente confiar nele, confiar no Senhor, né? As pessoas andam ansiosas, né? Principalmente nessa pandemia. O que teve de gente ansiosa nessa pandemia não tá no gibi, né? Como se diz. As pessoas ansiosas, angustiadas, né? Muitos ficavam em casa aí, mas começaram a desenvolver problemas neurológicos, problemas psíquicos, né? E as pessoas acabavam esquecendo desse mandamento do Senhor, de não andar ansiosos por coisa alguma. O Senhor está no controle de tudo. Ele está no controle de tudo. Então muitas pessoas preocupadas, angustiadas, ansiosas, né? Com certeza muitos suicídios aí que a gente não tem registro. Mas o Senhor diz, não andeis ansiosos pela vossa vida, né? Eu dei a vida a vocês, então eu vou dar tudo o resto. Se eu criei a tudo e a todos, se eu sou responsável pela criação, se eu sou responsável pelo sopro de vida que vocês têm, se eu sou responsável até pela salvação de vocês, por que vocês estão ansiosos aí com o que vocês vão comer, com o que vocês vão vestir, com o que vocês vão se alimentar? O Senhor, depois no 26, ele aponta, né? Claro, o Senhor estava ali no monte, né? No monte, não sabemos qual monte ao certo, mas ele o sermão da montanha, então ele estava no monte ali. Então ele aponta para uma ave ali que está passando e diz, observem as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Essa palavra sustentar aqui, ó, observa, Pai Celeste a sustenta. Então essa palavra sustentar aqui no grego, ela significa nutrir, ela significa alimentar, ela significa engordar, dar de mamar, educar, criar, nutrir, tem todos esses sentidos. Então ele chamou a atenção para o cuidado que Deus dispensa ao que ele criou, as aves, por exemplo. Quando Deus criou as aves, não só as aves, mas todos os animais terrestres, animais aquáticos. Então, quando ele criou tudo, ele assumiu a responsabilidade de prover o sustento de suas criaturas. Então, e nós temos que confiar que ele é fiel a cumprir essa obrigação dele. Ele se responsabilizou, então ele vai cumprir. Elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, e contudo o Pai Celestial as alimenta. Quanto mais ele vai cuidar de nós, né, que somos chamados filhos de Deus, né? Quando a gente aceita Jesus, a gente assume a condição de filho de Deus. Mas é interessante aqui, ó, observai as aves do céu, elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, mas elas trabalham. Jesus não diz, ó, elas não fazem nada, a comida chega na boca delas. Não, elas trabalham, elas buscam ali o alimento. As aves trabalham, elas caçam, depois levam ali para sua família. Jesus não disse, ó, elas ficam ali de bobeira ali na TV assistindo, ou então olhando para a criação e chega a comida ali. Não, elas voam, procuram, buscam, caçam. Algumas chegam até a morrerem, né, a serem devoradas ali por outros predadores.
Mas o que elas fazem é não se preocuparem com o dia de amanhã. Não se preocupam com o amanhã. Deus vai prover. Inclusive elas cantam e louvam ao Criador todos os dias, né? Na viração do dia, de manhã cedo, né? Durante o restante do dia também. Louvam ao Senhor. Não se preocupam, trabalham. O Senhor diz que elas não colhem, não ajuntam nem celeiros, nem semeiam, mas elas trabalham, elas buscam o alimento, elas caçam e levam para os seus filhotes. E o Senhor provê todo dia o alimento ali. Então, se o Senhor cuida dos pássaros, né? Jesus está falando isso para a gente. Se o Senhor cuida dos pássaros, assegurando aí que a criação, né? O que Ele criou aí, forneça alimento para eles, então Ele não vai cuidar de nós, né? Do ser humano. E Ele ainda fala que nós somos mais valiosos do que muitas aves. Então, nós não temos muito mais valor do que elas, né? Como Jesus fala aqui no versículo 26. Então, o que Jesus está nos mostrando aqui é a completa dependência de Deus, como as aves têm essa completa dependência de Deus. Uma coisa é você ter uma completa dependência, outra coisa é você ter autossuficiência, são coisas diferentes. Jesus não fala, ó, fique paradão aí, sentado no seu sofá, assistindo Netflix, TV, não sei, e o alimento vai chegar aí, vai chegar um iFood aí na sua porta. Ele não está falando isso. É dependência, não é autossuficiência. Então, temos que depender do Senhor, né? Confiar nele, fazer o nosso trabalho ali, né? Fazer o que está ao nosso alcance, e o resto Ele vai prover ali. Está desempregado? Busca emprego. O Senhor vai abençoar. Você não vai ficar parado e o emprego aparecer. Não, busca emprego ali. Senhor, eu estou saindo agora para buscar emprego. Me ajuda e me abençoa. Então Jesus não estava proibindo os seus seguidores, os seus discípulos, né, de semear, de colher, de juntar alimento. Não. Mas ele estava proibindo de se preocupar com isso. Busque, que você vai achar. Se você ficar paradão, você não vai achar. Mas se você fizer a sua parte, você vai achar. O Senhor vai abençoar. Claro que eu estou falando para pessoas que são fiéis ao Senhor, obedientes à sua palavra. Amém. Então, tem Matthew Henry, ele fala o seguinte, ó. É bem interessante isso, eu vou ler para vocês aqui, ó. Abre aspas, né? Observe a providência de Deus em relação às aves. Olhe para elas e receba instrução. Olha aí, ó, presta atenção. Há vários tipos de aves. Elas são numerosas. Algumas delas são de rapina, mas todas são alimentadas. E alimentadas com um alimento conveniente para elas. Não é qualquer coisa, não. Não é um fast food aí da criação, não. É o alimento certo. É raro, continuando aqui, Matthew Henry, ó, é raro que qualquer uma delas pereça por necessidade de comida. Você nunca viu, eu creio que é difícil você, às vezes você vê realmente animais aí perecendo, né, por seca, por falta de comida, mas mais por conta da ação humana do que por conta de Deus mesmo. Então, continuando, é raro que qualquer uma delas pereça por necessidade de comida, mesmo durante o inverno, e não a falta de comida durante todo o ano. Como as aves, de maneira geral, são menos úteis aos homens, elas praticamente não recebem nenhum cuidado da nossa parte. Os homens frequentemente se alimentam delas, é o contrário, né? Mas raramente as alimentam. A gente raramente alimenta uma ave, a não ser aquelas que são presas em gaiolas. Mesmo assim, as aves são alimentadas. Não sabemos como. E algumas delas são melhor alimentadas durante o clima mais adverso. E é o seu Pai Celestial que as alimenta. Ele conhece todas as aves dos montes melhor do que você conhece as aves domésticas do seu quintal. Eu até vou botar o versículo aqui que o Matthew Henry colocou, ó. Pois todos os animais da floresta são meus, isso é o Senhor falando, como são as cabeças de gado aos milhares nas colinas. Conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo. Ele continuando aqui, Matthew Henry, ó, nenhum pardal desce ao chão para apanhar um grão de milho, exceto pela providência de Deus, que se estende até as criaturas mais cruéis. Mas o que é especialmente observado aqui nesses versículos é que elas são alimentadas sem qualquer cuidado ou projeto próprio.
Elas não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. A formiga, na verdade, faz tudo isso, assim como a abelha. E elas nos são apresentadas como exemplos de prudência e trabalho sistemático. É falado sobre isso em Provérbios, né, em outros livros aí da Bíblia. Mas as aves do céu não fazem isso. Elas não fazem nenhuma provisão para o futuro. Contudo, todos os dias, pontualmente, enquanto o sol nasce, a provisão é feita para elas. E seus olhos esperam em Deus. A esperança delas é em Deus, o grande bom administrador que fornece alimento para tudo e para todos. Fecha aspa. Bênção esse texto aqui. Esse texto falou muito ao meu coração quando eu estudei, quando eu li ele. E nós, isso ele está falando das aves. E porventura nós não valeis vós muito mais do que as aves? Com certeza. Nós somos herdeiros do céu. Somos considerados muito melhores do que as aves. Então o nosso Pai nos sustenta. Glória a Deus, glória a Jesus, que bênção. Continuando aqui, ó, esse aqui é só para a gente refletir um pouco, esse versículo aqui, ó. É interessante que as pessoas deste mundo que não conhecem os caminhos do Senhor, estou falando de pessoas ímpias, né, que não conhecem os caminhos do Senhor, a palavra diz que elas não são tão sábias quanto a cegonha e a andorinha e o grou, né, uma espécie de ave aí. É como se mais ou menos fosse assim, ó, nós, crentes em Jesus, nós somos mais valorosos do que as aves, né? Mas o ímpio não é. Vamos ler o versículo aqui, ó. Até a cegonha do céu conhece as suas estações. A rolinha, a andorinha e o grou observam o tempo da sua arribação, né, que é a migração. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Então a criação é inteligente, aquele que crê no Senhor é inteligente, porque nós somos mais do que as aves. Mas aqueles que estão em juízo, em piedade, elas não conhecem. É como se estivessem aí com a mente turvada, né? A mente aí não é sábia. Mas glória a Deus que o Senhor nos dá entendimento, né? E nós valemos muito mais aí do que as aves. E se o Senhor sustenta as aves, Ele irá nos sustentar. 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Então, nossa ansiedade aí, versículo 27, vai falar que nós não podemos alongar os nossos dias, né? Ou alongar a nossa estatura, né? Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Então, Deus determinou aí os tempos para tudo, né? Todos os tempos estão determinados, né? Então, côvado, ele é uma medida aqui de mais ou menos 45 centímetros. Algumas bíblias falam em 50, eu já vi 60, 65, mas é mais ou menos aí nessa faixa aí, 45, 50, 60 centímetros, um côvado. E a palavra fala o seguinte, ó, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Então tem algumas palavrinhas grifadas aí, ó, ao curso da sua vida. Então essa palavra ao curso da sua vida, em outras traduções vai trazer estatura. Então a palavra que significa tudo isso aí, ao curso da sua vida, no grego é uma palavrinha só, a palavra élica. Então é essa palavrinha aqui, ó, élica, ó, a palavra traduzida curso da sua vida, no grego élica, ocorre 8 vezes no Novo Testamento. E em algumas vezes ela fala de medida da sua vida, em outros ela fala de extensão da sua vida, em outros ele fala de curso da sua vida, em outros ele fala de altura, de estatura. Então qual é o correto? É curso da vida ou é altura e estatura? Então, por exemplo, na RC, se eu ler esse versículo na RC, vai dizer um côvado da sua estatura. Se eu ler na RA, vai dizer curso da sua vida. Na King James vai dizer jornada da sua vida. Na NVI vai dizer 1 hora da sua vida. Então, essa palavra ela acontece 8 vezes no Novo Testamento. Então, por exemplo, em João 9:21, vai dizer que vai falar de idade. Já em Lucas 19:3, quando fala de Zaqueu, é a mesma palavra, só que lá fala de estatura, né? Que Zaqueu subiu na árvore porque ele não tinha estatura. Então, Zaqueu ele não tinha falta
de altura, não tinha falta de idade, ele tinha falta de altura. A questão é o que essa palavra aqui significa. A gente não sabe se realmente é altura ou se realmente é anos de vida, mas tanto faz. Seja qual for o significado dessa palavra, se estatura ou se curso da vida ou se mais anos de vida, tanto faz. A afirmação de Jesus é poderosa, você não pode acrescentar nenhum nem o outro, então tanto faz se é estatura ou se é curso da vida. Se a gente se preocupar com a nossa altura em crescer, vai estar se preocupando à toa. Se a gente se preocupar em extensão de vida, está se preocupando à toa também. Tanto faz aqui a tradução. O homem pode começar aí, claro, a ter uma previsão prudente para o futuro. A palavra do Senhor não proíbe, mas a gente não pode fazer disso uma preocupação, uma ansiedade, né? O Senhor, ele, mais uma vez, o Senhor ele não é contrário à provisão prudente para dias futuros, mas ele proibiu os homens de ficarem ansiosos, de confiar nisso, de acumular riquezas aí para alongar para os seus anos, né? Ele proibiu isso. Nós lemos até no último estudo que um homem ali começou a crescer juntando trigo e aumentou os celeiros e naquele dia ali ele faleceu. Então não teve sentido ali ele acumular, ele colocar sua confiança nas riquezas se ele morreu ali. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, a gente não pode ficar preocupado. Então, tem outro texto aqui para a gente meditar, está lá na Bíblia de Estudo da Aplicação Pessoal, que é uma Bíblia bem conhecida por todos. Ela fala o seguinte, seria muito bom se a gente fizesse essa pergunta todos os dias de manhã. Qual de vós poderás, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura ou ao curso da sua vida? Então, se a gente todo dia se perguntasse, rapaz, eu não posso aumentar nenhum fio de cabelo aqui da minha cabeça, nenhum ano de vida, para que eu vou ficar preocupado? A preocupação, ela faz o contrário. Ela faz abreviar os dias. Certamente ela não aumenta, mas ela abrevia. Preocupações aí, todo dia tem preocupação, tem problema, tem escolhas a fazer. A gente deve ficar se preocupando ou deve orar para o Senhor abençoar? Senhor, abençoa as minhas escolhas. Senhor, eu vou tomar diversas escolhas no dia de hoje, eu abençoo as minhas escolhas, me guia. Se a gente ficar preocupado, o que é que eu vou escolher, o que é que eu vou decidir ali e tudo mais, a gente vai prejudicar a nossa saúde, vai deixar nossos pensamentos perturbados, prejudicar a nossa produtividade, ficar negativos, né, para baixo, vai consumir os períodos de vida que nos restam e acaba não fazendo nada. Então, a ansiedade, a preocupação, ela faz tirar dias e não acrescentar dias, né? É isso que o Senhor está falando aqui, Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Faz tirar dias, né? Faz abreviar os dias do homem, a preocupação. Glória a Deus. Continuando, né? Esse tempo já está bem corrido, mas versículos 28 a 30, ele fala o seguinte, e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Então Jesus é mais específico aqui, né? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que existe hoje, que existe amanhã, que existe hoje e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós outros, homens de pequena fé. Então Jesus agora falando sobre o cuidado com a criação, falou do alimento, né? Agora do cuidado com a criação. Não só ele alimenta as aves, mas ele também veste os lírios do campo. Então, mais uma vez, Jesus sentado ali sobre a relva do monte, né? Olhou para as aves e falou, olhou para os lírios do campo e falou também. Apontou em direção aos lírios ali, esses lírios aqui, tem coisa mais bela do que isso aqui não. As flores de Israel não trabalham nem fiam. E nem Salomão, com toda a sua riqueza, se vestiu como elas, como qualquer delas. Então, que bênção, né? Então, mais uma vez, ele quer que os seus discípulos vejam aí o cuidado de Deus, né? Deus, tudo está na mão do Senhor. A nossa vida, as nossas necessidades.
Então que a gente não se preocupe com essas necessidades básicas, né? Faça a nossa parte aí, o Senhor sabe de tudo. Tem outro estudioso, eu estou cheio de estudiosos, né? Dwight Pentecost, né? Que bênção ele escreveu o seguinte, ó. A flor do campo, ela desabrocha, exibindo sua beleza durante algumas horas, às vezes, e desaparece. Passageira. Então, entretanto, Deus provê para ela ali. Se Deus provê para isso que é passageiro, Ele não proverá para a gente que vai herdar a vida eterna. Então, quando Deus trouxe a gente, né, quando nós aceitamos a Deus, nós somos feitos filhos de Deus, Ele nos trouxe aí nova criatura, né, nos abraçou aí no seio da sua família, na família de Deus. Então Ele nos deu a vida eterna e proveu o nosso sustento. Ele nos sustentará, a gente vai ter a vida eterna. Se Deus não abandona o lírio do campo que hoje existe e amanhã é lançado ali no forno, às vezes vive por poucas horas ali, como é que Ele vai abandonar a gente que vai viver para sempre? Fecha aspas aqui, Dwight Pentecost falando. Então, Salomão, né? Vamos falar sobre Salomão agora. Então ele compara a beleza passageira do lírio com Salomão, considerado um dos homens mais ricos que já existiu. Eu vou ler para vocês aqui, ó, em 1 Reis 10, 14, é um pouco grande aí, são uns 15 a 16 versículos, mas eu vou ler para vocês aqui como o tamanho da riqueza de Salomão. Vou ler na NVI que fica mais fácil da gente entender, ó. O peso do ouro que Salomão recebia anualmente era de 23 toneladas de ouro. Toneladas de ouro. Fora os impostos pagos por mercadores e comerciantes e por todos os reis da Arábia. Salomão fez escudo de ouro batido, né? O seu exército lá não era escudinho de latão, não, de bronze, não, era de ouro batido. 3,6 kg de ouro cada escudo. Então você pega aí 3,5 kg aí de qualquer coisa aí, você levanta para você comer pesado, e era de ouro. E isso não era nem no templo, era no palácio que ele tinha na floresta do Líbano. O trono dele, continuando aqui, ó, o rei mandou fazer um grande trono de marfim revestido de ouro puro. O trono tinha 6 degraus. Tinham os braços, né? De um braço era leão, do outro eram 2 leões aqui, né? 12 leões nos degraus. Nada igual havia sido feito em outro reino. Aí fala que as taças de Salomão eram de ouro, os utensílios do palácio da floresta do Líbano eram de ouro. Não havia nada de prata. Era tanto ouro ali que a prata mal tinha valor nos tempos de Salomão. Tem na palavra do Senhor, está dizendo isso aqui. Ele tinha uma frota de navios mercantes, junto com os navios de Irão, né, que eram outros navios aí de um rei que servia a ele. Então, cada 3 anos, essa frota, esses navios aí voltavam com ouro, com prata, com marfim, com macacos, com pavões, com tudo aí. O rei Salomão era o mais sábio e o mais rico de todos os reis da terra. As pessoas pediam audiência aí para ele. Ele juntou carros, juntou cavalos, possuía 1.400 carros, 12 mil cavalos. E Jesus chega e diz que Salomão, em toda a sua glória, com todo esse ouro todo, com toda essa prata, com todo esse marfim, ele podia mandar fazer a melhor roupa de todas, que não se vestia como qualquer um deles. Nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como os lírios do campo, que são passageiros, que Deus fez assim, que Deus sustenta. Quanto mais nós, né, homens de pequena fé. Então, os lírios, embora eles não trabalhem nem fiem, contudo, nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Um dos homens mais ricos de todos os tempos, segundo Jesus Cristo, não conseguia se vestir tão belo quanto os lírios do campo. Então, Deus veste assim a erva do campo. Se a sua criação se veste com essa beleza, com essa cor, quanto mais Ele vai cuidar de nós, né? Quanto mais Ele vai nos vestir. Por que é que a gente está ansioso, né? Nós que somos criaturas mais excelentes. Então, que bênção, que lógica é essa do Senhor? Versículo 30, ó. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe
e a mãe é lançada no forno, quanto mais vós outros, homens de pequena fé. Essa lógica do Senhor aí, a gente não pode contestar, porque é o Senhor que está falando. Eu não posso contestar, não, Senhor, eu não me visto assim. O Senhor vai vestir. O Senhor vai abençoar, né? Ele provê para a sua criação, Ele vai prover para a gente também. Ele vai prover, né? Um versículo para a gente meditar aqui, 1 Pedro 1, 24, 25. Toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. A nossa carne, né, também não é nada. Então, se a gente está preocupado, eu quero me vestir, quero me produzir, a nossa carne não é nada também, né? Pedro fala que a nossa carne é como a erva também, que existe hoje e amanhã é jogada no forno. Então a gente tem que cuidar das coisas eternas também, né? Versículo 31, né, para a gente continuar aqui. Então, portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Então, como o Senhor proveu o alimento, como o Senhor proveu o vestuário não só para os pássaros, para as flores, mas também para a gente não deve ficar inquieto em relação a isso, né? Não há lugar para preocupação na vida dos discípulos do Senhor. Nosso Pai, Ele sabe de tudo, né? Ele sabe todas as nossas necessidades, versículo 32. Então, versículo 32, ele vai falar que porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Então, os gentios, eles que não conhecem ao Senhor, eles colocam suas forças, né? Colocam sua confiança nas coisas, nos bens materiais, né? Então, eles colocam porque as posses, né, são as únicas coisas que eles conseguem colocar sua confiança, sua segurança. O gentio é aquele que não é judeu, né? Aquele que seguia muitos deuses. Então, eles confiavam em muitos deuses aí e confiavam nas riquezas. E Deus fala que quem se preocupa com essas coisas são os gentios, porque não conhecem a Deus. Os gentios, eles se preocupam com as coisas do mundo, porque eles não conhecem o Senhor, não conhecem coisas melhores. Mas nós não. Nós que estamos aqui estudando esse sermão da montanha, a gente conhece Deus. Então, nós conhecemos aquele que provém, aquele que sustenta. Por isso a gente não deve ficar ansioso, a gente não deve se inquietar. Então, nós temos que ser diferentes, né? Não tem sentido a gente agir como os gentios, né, que não conhecem a Deus, como os ímpios que não conhecem a Deus. Inclusive tem um salmo, né, que eu queria ler para vocês aqui, que é o Salmo 73. O Salmo 73, ele vai falar, deixa eu só abrir aqui, Salmo 73. Ele vai falar que a gente não deve nem invejar o caminho dos ímpios, né? Porque tem ímpio que ele batalha, busca ali, e ele consegue, né, acumular bens, ele coloca a sua confiança no dinheiro ali, mas a gente não deve invejar isso. Porque Jesus está falando que os gentios é que procuram essas coisas, a gente não deve invejar isso, a gente deve colocar nossa confiança no Senhor. Asaf, ele diz que ele começava a olhar, o versículo 2, Salmo 73, ele falou, meus pés quase se resvalaram, porque eu comecei a olhar para o ímpio, comecei a invejar os arrogantes, comecei a ver a prosperidade dos perversos. Então vi que eles não têm preocupações, começam a juntar dinheiro aí. Ele começou a ter inveja, né, daquelas pessoas ali ímpias, crescendo aí financeiramente. Aí até que lá no versículo 16 ele fala o seguinte, ó. Ele fala assim, ó. Ele começou a refletir, né? Ele entrou no santuário do Senhor. Aí ele disse, rapaz, agora eu entendi qual é o fim desse povo todo aí que coloca a sua confiança nas riquezas. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles, ó. Tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados e terror. Então, o fim deles vai ser terrível. Então, aqueles que não confiam no Senhor, aqueles como os gentios que procuram todas essas coisas, procuram, se preocupam com o que comer, se preocupam com o que beber, juntam dinheiro ali, colocam suas confianças na riqueza.
Dessas pessoas a gente não deve ter inveja, porque o fim deles vai ser triste. Salmo 73, depois vocês leiam o Salmo todo, que é bênção. Então, a nossa segurança, a nossa confiança, ela tem que estar no Senhor. Ele sabe do que a gente necessita. Ele é onisciente. Por exemplo, nas cartas ao Apocalipse, né, quando nós vimos as cartas ao Apocalipse, capítulos 2 e 3, Jesus começa falando assim, ó, igreja de Éfeso, eu conheço as tuas obras. Ele sabe tudo. Conheço teu labor, conheço a tua perseverança. Igreja de Esmina, eu conheço a tua tribulação, conheço a tua pobreza, eu sei que tu és pobre. Mas tu és rico em mim, ó, e ele sabe. Igreja de Pérgamo, eu conheço o lugar que tu habitas. Igreja de Tiatira, conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas obras, as tuas últimas obras, que são mais numerosas do que as primeiras. O Senhor sabe tudo. Ele sabe do que a gente precisa. Ele sabe de tudo. Não adianta esconder nada dele, que ele sabe de tudo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Que bênção. 6,33 para a gente ir finalizando, ó. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas, o que? Comer, comida, bebida, vestimento, tudo vai ser acrescentado. O centro da vida tem que ser Deus, né? O Filho dele. Jamais deve ser as coisas materiais. Então devemos buscar, se a gente buscar, se a gente fizer a nossa parte e buscar também o reino dele em primeiro lugar, né? A justiça dele, né? Tudo vai ser acrescentado. Então, se a gente colocar nas coisas materiais o alvo, né, da nossa vida, se a gente buscar isso em primeiro lugar, a gente pode até conseguir, né? Mas vai estar fora do centro da vontade do Senhor, e o nosso fim pode ser terrível. O Filho de Deus, ele tem que colocar como alvo o reino de Deus e a sua justiça. Aí tudo vai ser acrescentado. O reino de Deus, nossa principal preocupação. É isso que a gente tem que se preocupar. Se você está se preocupando com o dia de amanhã, com o que você vai comer, com o que você vai beber, claro que você vai fazer só alimento ali. Deus vai prover. Se você está trabalhando, se você não tiver, ore ao Senhor, Ele vai abrir portas. Faça a sua parte, Deus vai prover. Mas você tem que se preocupar primeiro com o reino dele. E tudo vai ser acrescentado, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Que bênção, né? Então, é mordomia cristã, né? Isso aqui faz parte da mordomia cristã, que aí é outro estudo aí bem abençoado, né? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo vai ser acrescentado, né? Então a gente percebe aqui, ó, nesse versículo 33, que é como se tivesse uma ordem, que é a mesma, a ordem de Deus. Como é que é a ordem de Deus, ó? É a mesma do Pai Nosso, que nós estudamos. O Pai Nosso, ó, se eu voltar aqui alguns versículos, ó, começa Jesus falando, a vossa orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então primeiro é o reino de Deus, primeiro é Deus, primeiro é a vontade dele, primeiro é o nome dele que é santo. Aí depois vem tudo acrescentado, né? O pão nosso de cada dia, perdoa os nossos dívidas, nossos pecados, né? Não nos deixe cair em tentação. Então a ordem de Deus é essa: primeiro as coisas dele. Primeiro devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, aí depois a gente busca o resto e o Senhor provê tudo, né? Tudo vai ser acrescentado aí. Glória a Deus, glória a Jesus, né? Pra gente já... Então, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Então, preocupação com o futuro só vai lhe trazer malefícios, né? E principalmente preocupação com bens materiais é inútil, né? Um dia de cada vez, é assim que o Senhor quer, né? Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Ele não nos proibiu de fazer planos, mas sem se preocupar. Eu estou pagando uma previdência aqui, será que vai dar certo? Será que o banco não vai me roubar? Você não está fazendo tudo direitinho, não está orando? Então Deus vai abençoar. Alguns homens medem, né, a riqueza segundo o que ele tem para hoje e para os dias à frente, né? Mas essa perspectiva não é bíblica. A vida na fé, né, de confiar aí é no hoje, né? O Senhor quer que a gente pense assim: não vos inquieteis com o dia de amanhã, não se preocupe com amanhã. Amanhã dia vai ter, às vezes nem os problemas que você está se preocupando amanhã, às vezes nem vai acontecer. 90% dos problemas que a gente se preocupa não acontecem ou não é do jeito que a gente pensava que ia ser.
Pra gente já ir, já tem muita coisa para falar aqui, mas eu vou partir logo aqui para frente, né? Então, alguns versículos sobre ansiedade. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não andeis ansiosos em coisa nenhuma, em tudo, porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Ore ao Senhor, em vez de você estar se preocupando, ore ao Senhor. Pela oração e pela súplica, pela oração e pelas suplicações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Tem 3 tipos de paz no mundo. Tem a paz que o mundo tem aqui, que é essa paz que não tem guerra. Tem a paz com Deus, que é a paz quando você aceita Jesus, você está novamente em paz com Deus. E tem a paz de Deus, né? Que é aquela paz que pode estar caindo no mundo e você está tranquilão, porque Deus, você confia em Deus. Pronto, né? Glória a Deus. Mais versículos sobre ansiedade. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estáis ansiosos e sobrecarregados, cansados, e eu vos aliviareis. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Você está ansioso, busca ao Senhor, né? Que Ele vai trazer descanso aí. Seu jugo é suave, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Salmo 94, 19. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Olha aí. Salmista falando aí, tradução NVI, né? Eleva os olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? Você está preocupado aí, olha para os montes. O meu socorro vem do Senhor, né? Que fez os céus e a terra. 2 Coríntios 4, 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. A gente está preocupado aqui, mas a gente vai ter eternamente com o Senhor. Vai estar eternamente com o Senhor. Aqui é momentâneo. Por mais que os dias se arraste, mas é momentâneo comparado com a eternidade. É um sopro se comparado com a eternidade. E Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Então, você está ansioso porque o Senhor vai cuidar de tudo aí, né? Na vida eterna tudo vai ter fim. Então, o antídoto de Deus aí para a preocupação é confiar nele, né? É para confiar nele. Confie em Deus em todas as circunstâncias. Deus não falhou com seus filhos. Que possamos não nos escravizar com os bens materiais, que possamos confiar no Senhor. O Senhor é um Pai amoroso, o Senhor ele vai cumprir o que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Meu Deus, segundo a sua riqueza, a sua glória, Ele há de suprir em Cristo cada uma das vossas necessidades. Então, não andemos ansiosos, né? Saia daqui com essa certeza no seu coração. Não fique ansioso, se tranquilize no Senhor. O que está acontecendo aí no mundo, fique tranquilo. Confie no Senhor. Senhor, eu confio em Ti. Se eu pegar Covid, glória a Deus. Se eu não pegar, glória a Deus. Se alguém pegar Covid, a gente ora. Se o Senhor curar, glória a Deus. Se o Senhor recolher para Ele, glória a Deus. Melhor ainda, que vai estar no lugar melhor ainda. Isso, claro, eu estou falando de pessoas que já entregaram a sua vida a Jesus. Se você não entregou, corra aí, porque tem que entregar a sua vida a Jesus. Um último versículo aqui pra gente. Último versículo não, um último pensamento aqui. Matthew Henry novamente, ó. Benção, presta atenção, ó. Se fôssemos pela fé tão despreocupados sobre o dia de amanhã, presta atenção. Se fôssemos pela fé tão despreocupados sobre o dia de amanhã, como as aves, deveríamos cantar tão alegremente quanto elas. Porque é o cuidado desse mundo que estraga o nosso contentamento, desalenta a nossa alegria, silencia o nosso louvor, tanto quanto qualquer outra coisa. Então, se a gente fosse despreocupado tanto quanto as aves, a gente tinha que estar toda hora cantando alegre, louvando a Deus, mas os cuidados acabam tirando o louvor, tirando o nosso contentamento. Então que a gente possa colocar as aves aí, lembrar das aves, né? As aves estão toda hora louvando, adorando, cantando aí. Esse cantar das aves é louvando a Deus. Então que a gente possa lembrar das aves. Quando a gente estiver ansioso aí, rapaz, vou estar louvando aqui como as aves, que Deus sustenta ela, Ele vai me sustentar, que eu sou melhor do que as aves. A palavra do Senhor fala isso.
Vós valei muito mais do que as aves. Glória a Deus, glória a Jesus. Peço perdão aí por ter se estendido um pouco, mas que Deus possa abençoar a vida de cada um que ficou até agora, né? Que Deus abençoe vocês ricamente. Jane, você vai querer fazer oração? Vai querer que alguém ore? Amém.